Bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, eu sou Laura Marcelini, sou membro do Conselho Deliberativo do CBCS, sou diretora técnica da Abramat e também participo aqui do DECONSIC da Fiesp. É um prazer participar desse evento tão significativo para o nosso segmento. A Abramat apoia e participa do CBCS também desde a fundação da entidade, e nós temos bastante participação, também uma participação ativa dentro do Comitê de Materiais do CBCS. Temos acompanhado todas essas iniciativas que foram aqui mencionadas, como esse projeto da ACV, mesmo a ferramenta 6 Passos, tudo isso nós temos apoiado e participado e estimulado para que sejam cada vez mais disseminadas pela nossa cadeia produtiva. Bom, nós vamos dar início à sessão 2, que tem como tema gestão de riscos e oportunidades na cadeia de suprimentos e no mercado imobiliário. Para assumir a função de moderador, eu chamo ao palco o senhor Fernando Tabet, que é coordenador do Comitê de Gerenciamento de Riscos na Construção do CBCS. O Fernando é advogado formado pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública e Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Processual Civil pela GV, mestre em Direito Internacional pela USP. Fernando cursou ainda Proteção Ambiental pela Universidade de Constance, na Alemanha, Direito Internacional Público e Privado pela Academia de Direito Internacional de Haia e Direito Comunitário e Ambiental pelo King's College de Londres. Com ampla experiência como assessor jurídico de grandes empresas na realização de auditorias ambientais, em fusões, aquisições, transações financeiras e imobiliárias, principalmente nos setores de energia e industrial, ele presta assessoria jurídica a empresas na implantação e manutenção de sistemas de gestão ambiental e em processos de certificação pela norma ISO 14001. Fernando, obrigada pela sua presença. Para falar sobre experiência internacional em gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, desafios e oportunidades, chamamos o senhor Dan Epstein, diretor de sustentabilidade na Useful Simple Projects. Diretor de sustentabilidade na Useful Simple Projects, Dan tem mais de 30 anos de experiência na regeneração e planejamento urbano sustentável. Chefe de Desenvolvimento Sustentável e de Regeneração da Autoridade Olímpica de Londres em 2012. Como conselheiro de Política e Estratégia de Desenvolvimento da English Partnerships, agência britânica de regeneração da terra, liderou projetos em desenvolvimento de carbono zero para comunidades de até 10 mil casas. Liderou também o planejamento para Ashford, em Kent, dobrando o tamanho da cidade de 30 mil para 60 mil casas, através do investimento estratégico em infraestrutura, transportes, espaços verdes, melhoria de proteção contra inundações, habitação, infraestrutura social e um centro de desenvolvimento. Ao longo de sua carreira, gerenciou grandes e complexos projetos envolvendo vários stakeholders. Obrigada pela presença também. Para tratar do tema imagem corporativa, mercado e reputação de construtoras com responsabilidade pela cadeia de suprimentos, convidamos ao palco o senhor Reginaldo Magalhães, que é diretor da Unietos. Ele é doutor e mestre em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, com educação executiva internacional em Shared Value, Supply Chain Strategy, responsabilidade social, negócios inclusivos e engajamento de stakeholders. Reginaldo também é professor de Finanças Sustentáveis na FGV Management de São Paulo. Foi especialista da International Finance Corporation do World Bank Group e realizou nos últimos 20 anos pesquisas e consultorias para governos, bancos, organizações sociais, instituições de pesquisa e instituições multilaterais. Foi consultor do PNUD, da OIT, da FAO e do SEBRAE. Bom, eu passo então a palavra ao nosso ilustre moderador para conduzir as apresentações. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim poder participar deste evento. Tenho uma grande felicidade de poder ver o interesse de todos em discutir um tema tão importante
para a sustentabilidade como um todo, né, especificamente no setor de construção civil. Como coordenador do grupo temático de gerenciamento de riscos ambientais do CBCS, eu tenho visto cada vez mais esse desafio se avolumar, né, por conta das diversas questões que vão surgindo, né, e vão se somando às dificuldades, né, para se enfrentar o problema da própria fragmentação que esse tema traz. O que se observa, na realidade, é que nós cada vez mais identificamos riscos, mas ainda temos poucas ferramentas para gerenciar esses riscos de forma articulada, integrada e, portanto, eficiente. Então, este é um grande desafio para nós, do setor de construção civil especialmente, e esperamos, no Comitê Temático de Gerenciamento de Riscos, debater esse assunto e buscar algumas soluções. Não é? Hoje, então, neste painel, nós vamos estar discutindo não só os riscos que já vão sendo identificados, associados ao tema da construção civil, mas também a sustentabilidade e as oportunidades associadas a esses riscos. Nós vemos uma mudança de comportamento na sociedade em relação à percepção dos problemas de sustentabilidade ligados à construção civil. Nós, aqui na cidade de São Paulo, particularmente, acho que estamos vivendo a duras penas a experiência, né, de sentir o que é não ser sustentável no contexto das nossas construções. Né? Então, de certa forma, está sendo até um grande aprendizado para todos nós, para podermos buscar soluções que sirvam não só para o presente, mas para o futuro, né, e que as futuras gerações também possam contar com essas soluções de forma mais presente, mais eficaz. Bem, então, sem maiores demoras, eu gostaria, então, de dar início a este painel, convidando inicialmente ao Dan para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Hello, everybody. I'm going to speak in English, so I hope if you don't speak English, you have one of these. I apologize for that. Thank you for the introduction, and thank you to CBCS for this very kind invitation. As the introducer said, I've been working in sustainability for 30 years, and I've worked on many, many big projects. It's been a really fascinating career. But what I don't believe in are tools to manage complexity. I don't think tools to manage risk is where you need to start. I think you need to start with very clear visions and agreement about where you want to get to with a project. So I'm going to talk a little bit about that for the next 20 minutes. How does this work? I'll start by saying I work for a small company, 50 people, and we specialize in innovation. We work in a whole range of things. I was as somebody said, the head of sustainability for the Olympics. I also helped to write the sustainability strategy for the Olympics in Rio, which was a very, very difficult process, and I don't think it was that successful, but we can talk about that later. We design buildings like this velodrome, the velodrome on the London Olympics, which is on your right, the top right, which was the most sustainable building on the London Olympics for many reasons, in terms of carbon, water, in terms of beauty. Actually, I think we often talk about sustainability as an engineering issue, and really not as a kind of as a social or as an architectural issue, which I think is as important. I think if we want to build buildings which are going to last, we need to build beautiful buildings. But we as an engineering practice, we specialize in building very lightweight, very beautiful, very functional buildings that tread lightly on the planet. We spend a lot of time trying to educate architects and engineers about sustainability. And here, this picture on the bottom
left is very interesting. We take engineers, many thousands of engineers, to real, we get them to build real-scale models, typically a 1/7 scale model of buildings, because we believe that engineers very rarely get the experience nowadays to actually feel materials, to put things together. So we spend a lot of time trying to work with people to think about what they're actually doing in practice. And then we do a lot of campaigning in the circular economy and design work in a whole range of issues around sustainability. So 50 people, we're owned by all of the employees and nobody, and all of our profit goes back into doing useful, simple things. So things that we think are useful and simple for society, which is why we're called Useful for Simple Trust. I think I probably misunderstood why I was here. Why am I here was my question I asked myself this morning. Some people would say it's serendipity or evolution. For the religious people out there, perhaps something to do with God. But that's really not what I'm talking about. I know very little about risk management, so I thought it was quite interesting that I was invited to give a talk about risk management. And I thought I'd have a look at what risk actually meant. It's a situation here from the English dictionary, the Oxford Dictionary, so one of the best dictionaries for English in the world. A situation involving exposure to danger, harm, or loss. Okay, so it's really interesting. In a sense, you know, if we're going to talk about risk management, we're talking about exposure to danger, harm, or loss. But then you go on and you read in the dictionary what risk management is, and it talks about management of uncertainty. It doesn't talk about danger of managing out these things, danger, harm, or loss. It talks about risk management. Literally, if you're in project management speak, you're talking about the management of uncertainty. And it goes on to talk about an investment, to invest through risk management to control the impact of unfortunate events or to maximize the realization of opportunity. So I think it's really important that we understand what we're talking about. We're trying to talk here about management of uncertainty. Now, for most project managers, what we're actually talking about is the management of two things. The management of the program. Will I build my project on time? And will I build it to budget? And actually, very rarely does anybody care about quality, I would argue. You know, I think the driving factor here is to do with cost and value, or cost and program. And the uncertainty that people talk about through risk management is the uncertainty in these things. Now, I am an expert in sustainable development. I've devoted my life to it. And I think that the uncertainty is actually the uncertainty of the future. And the harm that we're concerned about is the harm of climate change, is the harm of population growth, is the harm of, or is the potential damage that urbanization is doing to the planet, but the potential opportunity, if you look at risk management, that we can benefit from through better urbanization. So in 1950, there were 6 cities over 5 million. The only one in South America was Buenos Aires. But by 2015, by next year, there'll be over 30 cities of over 5 million, and some of those are over 30 million. And we're here in one of those great cities of the world. It's extraordinary. You know, these are the uncertainties, the uncertain times that we're facing. And what's really fascinating about this risk management concept, the management of uncertainty, is that we live in a time of change. Literally, I think since the 50s, there's been more change in the last 60 years than there has been in the whole history of the world leading up to that, or the history of the human world living up to that. More people on the planet, more consumption, more change in every way: technological change, environmental change, social change. It's extraordinary. So we live in a time of change, and yet risk management is all about managing out that change, which is sort of fascinating. Whether we can do that. This was, I mean, I couldn't find 2 images of Sao Paulo from 1990 and 2010, but I imagine it's very similar. This is Shanghai in 1990, and literally from the same spot, Shanghai in 2010. You know, that's literally what we're kind of facing: massive change, rapid and huge uncertainty, which equals risk management. We're facing a time of increased demand for water, and it's very opportune here. I mean, it rained last night because I came from England, but apart from that, it hasn't rained for a long time. And actually, this is not an issue of rainfall. This is an issue of planning
rainfall vision, understanding, how do you create cities that kind of work for people. So increased scarcity and increased demand at the same time. And these are issues that people are beginning to fight wars over around the world. Perhaps Rio and Sao Paulo will find a way of finding peace around water. Resource depletion, whether it's fossil fuels, I know that in here you've found new deep salts, oil and gas, deeper than BP. But what we find is that even though we're finding more, it's getting more and more expensive to dig it out. So effectively, we have resource depletion and increased cost to trying to extract that, and then and also resource depletion in raw materials. And it's fascinating when you look at the cost of when you look at things like the Arab Spring and the connection between the cost of food and the scarcity of raw materials. It's very closely sort of linked. We have real inequality as well, which creates uncertainty, and lack of infrastructure. Again, this is from India. It could be taken from some cities, I suggest, in Latin America, South America as well. This was London. So risk from civil unrest, I think, is really, really critical. This was 2 miles from where I live, and it was extraordinary. But we see protests here in Brazil. We see protests now all over the world, largely to do with massive differential in wealth, I would argue, and a desire for many, many people to have what they can't have or what they can't afford, and they see other people having it. And so in a sense, what we're talking about is the impact of human beings on the planet. And I would argue we've moved from, people as citizens, as global citizens, to people as global consumers. And so not only do we have increase in population, we have people consuming more and more and throwing more and more away. So it's really fundamental, the risk of uncertainty that we face, these sort of issues. And so I'm standing here, a group of technical people thinking about sustainable development, who want to understand how you manage risk in development. And I would argue that actually we need to be thinking about how do we manage for the change that I've just been talking about to create a more equitable world that treads more lightly on the planet in a way that delivers quality of life in our cities, which is where we are all living now, and increasingly for all of us. That's the agenda. I'm interested in buildings. Buildings clearly have a big impact on the built environment, but so does the whole way in which you design neighborhoods and cities. And I have to say that the example from the woman from Kayakcha that she showed of the redevelopment of the development of one of their new social housing plots was awful. It was awful because yes, there's housing there, but where's the neighborhood? Where's all of the other things that go into creating places? So I think it's really fascinating. You can have the best rules in the world, but you still don't end up with the right outcomes. So I think that actually, if you're going to manage for risk, you need to start with clear vision. The second part of the talk really is about the definition of the supply chain. So I'm here to talk about risk and supply chain. I know a little bit more about the supply chain, but here a supply chain is a system of organizations, people, activities, information, resources involved in moving products or services from supplier to customer. Now, technically, that's a really simple concept. Literally, I'm going to dig some resources over here. I'll take it to the factory. I'll turn that into some product. We'll put it in a shop and we'll sell it, and then you'll dispose of it. It's very simple, but actually, it's incredibly complex. In a global world, we have no idea anymore where our resources have come from, who's producing them, whether they've involved child labor, how they've been, how much energy they've consumed, as Vanderlei was saying, what we're buying. So we just had in Britain and Europe actually real problems around meat. We're buying horse meat, which is labeled as cow meat. So we can't even trace, a product which we thought we could trace very easily. We can't be sure that what we're buying is what we think we're buying. So this concept of supply chain management is incredibly complex in a world where more and more product is being sold and traded across the world. Trying to follow that is incredibly difficult. We tried on the Olympics, and I've tried on many very big projects to think about work with the whole supply chain, to think about how we can create more sustainable places. How can we ensure that we're using more sustainable products in the infrastructure, in the buildings, in the parks, etc., that we're building and operating.
And I think it comes down to 5 things. The first thing I think is that on any major project, on any development actually of any sort, you need a shared vision, shared goals and a vision. You need to think about what are the outcomes we're trying to create? What does good or what does great look like? What would a good outcome from my project look like? But you need to share that with everybody else who's working on that project. So on the Olympic Park, we had 50,000 different contractors working with us. We needed to ensure that all of those 50,000 people understood what the vision of the Olympic Games was and how they could contribute to it, you know, and what rules they needed to follow, how they were going to play, how they were going to work with us to deliver something that we defined as sustainable. So that vision was our definition of sustainability. The second thing we needed was really clear leadership. You know, that meant somebody taking responsibility for ensuring that what we said we were going to deliver would be delivered. You know, I think that many, many projects that I've seen that haven't worked don't work because nobody takes account. It was really interesting when you asked the question of the woman from Kaicha, you know, you asked her, why did the development that you have all these great rules, why is it that contractors are not meeting your development? It's because there's no leadership. She said that's somebody else's responsibility. You know, actually, you need to have clear leadership, and that leadership needs to be driven all the way through the project, and responsibility needs to be taken at the top. You need collaboration. It's really, I was at a meeting yesterday, and I won't talk about who I was at the meeting with, but that meeting, I suggested that you needed collaboration around some development in Brazil between the universities, the public sector, the private sector, and various other people. But the feeling is that actually we don't, you know, here, we don't work in collaborative ways. We tend to work more in silos. But if you want to deliver, if you really want to work with the supply chain to deliver really great projects that tackle those huge risks, the systemic risks we face, you need collaboration, you need trust, you need openness, and you need to work together, because no one has the answers, actually, and I'll talk a bit more about that in a minute. You need transparency. You need to be really open. People need to see where the money's going, where the power goes, where the decisions go, and what the results are through a project. That transparency, that openness is a really important criteria of successful projects. And then you need really clear planning. You know, and actually, when we came over and talked to the mayor of Rio 7 years ago about the development of the Olympic Park in Rio, we said you just need to do 3 things if you want to emulate the sustainability success of London. That's plan, plan, plan. That means be really clear from the very beginning about what you want to achieve and how you're going to achieve it, and get everything aligned, your money aligned, your resources aligned, your contractors aligned, your designers aligned. Get the whole process aligned. You know, that planning, again, I think is something that many countries don't necessarily kind of think about enough. You know, we spent 2 years before we built anything designing and planning, and I think that's a really critical piece of the supply chain engagement process. But I think if we're going to really tackle those really huge issues that I talked about, that we all know about in this room, we really need innovation. You know, innovation has got to be the key. We need to innovate more quickly. We need to innovate in order to massively reduce our impact on the planet. You know, there's the Rocky Mountain Institute, Amory Lovins talks about factor 4. He says we have to become 4 times more efficient in our use of resources today in order to sustain our impact on the planet at 1990 levels, which is where we need to get to. We're nowhere near that. We'll only do that through real innovation. And that's not just innovation in materials and products, etc. It's innovation in services. It's innovation in the way we work. It's innovation in engagement. But the problem with innovation is it implies uncertainty, implies change. And so it goes against risk management. It requires adoption of new processes, systems, and products. So we need a process. We need to learn about a process of innovation. How do we build in newness into projects? How do we actually create the opportunity within projects to experiment, to test new ideas? You know, we just don't anyway in the construction field, I think, around the world, do that. If you look at the car industry, it innovates all the time. It's really interesting. And so we need to become people who can manage all of these different types of issues, not just those 2 that I talked about. You know, this is about real supply chain engagement. This is about real risk management. And so, very simply, the client
in any project, the funders and the people who run that project need to create very strong vision, aspiration, and the targets. The project partner, the delivery partner, the main contractor, the project managers need to be responsible for demonstrating how you're going to meet those targets the most efficiently. They need to think about the options, the technical appraisal. They need to make recommendations. But most importantly, they need to engage. And they need to engage with the supply chain, because it's at the supply chain level that the real investment is being made. I would argue that Saint-Gobain, one of the major sponsors here, has a huge R&D investment, and that's where the real innovation is coming from. If it's in energy performance, it's in windows, it's in cladding systems. And there's not just one Saint-Gobain. There are hundreds of companies at the very bottom of the chain who never get talked to by big projects, who actually need to be part of a process of innovation. And so what you have is the goals, the drivers, the vision is coming down from the top, and that needs to be really big, ambitious, and driven, and open, transparent. But you have the real solutions come from the bottom. And so you need to find a way of communicating all of that. So as I said, we had 50,000 contractors. We had project teams, contractors, supply chain, designers, all working together, actually, to deliver something that was qualitatively different. And that required collaboration and transparency. It required working across silos and sectors. This is an incredibly complex set of issues that we're talking about. And so you need to work right across that. And what I've heard this morning was very much a sort of discussion about compliance. Let's implement good practice. Occasionally what you see is projects that develop best practice. They try to do something a little bit different. But what's really interesting is when you start working with the whole supply chain, early in a project, through a planning process, to actually begin to develop new products and materials, that's when you get real innovation. That's when you get change in performance. It becomes really fascinating. We need to move away from this linear process, from raw materials, retail, consumer, and ultimately throwing things away. We need to get into a much more complex supply chain approach, where actually we're thinking about what happens at the end of life of our products and our buildings and the services and the materials that go into them. We need to be thinking about new ways of structuring all of this. I've run out of time, but I'm going to carry on anyway. This is an example now. I'm going to show you a few examples very quickly of innovation. This is a building we were involved with as engineers. Incredibly lightweight, 40% of the embodied carbon in the concrete. We did measure it. We did a whole embodied carbon measurement across the whole Olympics. Achieved by working with the suppliers, the main contractor and the concrete suppliers. And I can tell you the story, but I haven't got time about how we did that. We reduced the embodied carbon in the whole building by going away from a standard steel truss system to a system like this. Now, the project managers didn't like this. They tried to design this out because it represented uncertainty, change, and risk. This was about taking a third of the steel out of the building, this net on the roof, rather than using a steel truss. But the project director and the design team convinced the project managers that we could do this, and it saved money and it saved carbon. Really difficult process, actually, even in the UK, to get change. And it delivered a really fast track, a very beautiful track. It does a whole lot of other things, FSC timber, etc. We need to move away. We need to develop new ways of delivering energy, and I would say we need to deliver energy in a much more decentralized way. And I put CHP systems in. We've looked at systems to take waste and turn it into electricity and heat, etc. You have really interesting problems here with big storms. You have drought, but then you have, I bet you in a couple of months, 2 or 3 months, you'll have some very big rainfall and you'll have really big storms. Well, some of the most interesting things that is happening with drainage now in cities is turning the storm drainage into beautiful physical assets. This is about innovating from a biological point of view, from an amenity point of view, from a technical point of view. Really interesting kind of work. It's about thinking about new ways of managing and treating rubbish, waste. It's such a huge issue here, and in many other countries. So here, the Swedes have invested in innovation in this vacuum treatment system where people go along, they put their waste in these tubes, different tubes, and it goes into a centralized waste system, and some of that's turned into energy that goes back into the flats, some of it's turned into compost, some of it's recycled. And this is what it looks like. So you don't need rubbish trucks, you don't need turning circles. It's incredibly well managed, and people really use it well. It's a really interesting innovation, but it's part of a systemic piece of innovation that takes waste and turns it into useful product. This is our innovation on 42% carbon reduction on the Olympic Park.
really interesting innovation going on with concrete generally, with taking cement out of concrete, thinking about looking at concrete that will react with sulfur dioxide and carbon monoxide and nitric oxide and turn it and clean it up. Really fascinating stuff. This was a project where we took the steel pipes, which as part of a process to drive innovation in the reuse of materials, and that now sits in the ring beam for this building here. Again, innovation driven by vision, clear briefs, working with supply chain to deliver real change. This is fantastic. This is Regent Street in London, one of the busiest streets. This is an electric vehicle. Now, we used to have on the top delivery of 300-400 vehicles every day down Regent Street. Now, it's 10 vehicles through consolidation. That's innovation with the supply chain. This was low energy machines. So in the tarmac, again, this saves about 30% of the carbon. There's lots of things you can do around innovation, but you've got to be open as an organization to it. And so in the end, if you really want to, if you adopt this type of thinking and you start to allow that supply chain to work with you, you can tackle the really big risk and deliver fantastic green, sustainable urban regenerations. And my question to you at the very end is, do you have the vision, a culture of collaboration and the innovation processes here in Brazil? And is this conference going to start creating that vision, culture of collaboration, and innovation process to manage the supply chain in order to deliver a more sustainable future? You know, I think that's the challenge that I would leave you with, the question I would leave you with. I don't know the answer, but I think that if you want to deliver against this agenda, you really need to find new ways of working. Thank you. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Fernando, e muito obrigado ao CBCS pelo convite e pela oportunidade de estar trocando e compartilhando algumas ideias aqui com vocês. Eu vou, antes de falar de gestão de riscos e riscos de reputação na cadeia de fornecedores do setor da construção, eu vou falar um pouco sobre a nossa visão de sustentabilidade, que a gente tem discutido com as empresas que trabalham conosco, especialmente oferecendo a elas a oportunidade de construir uma visão de riscos, mas uma visão de sustentabilidade, de certa forma, inovadora, e buscando construir empresas que tragam, no fundo, um propósito social mais efetivo. Né? A gente sempre tem buscado com as empresas a possibilidade delas adotarem diferentes caminhos de sustentabilidade ou diferentes formas de solucionar os seus problemas. Quando a empresa busca a formulação de uma estratégia, de uma política de sustentabilidade que visa fortalecer o seu desempenho socioambiental, ela pode fazer isso de diferentes maneiras. Ela pode fazer isso promovendo os seus investimentos sociais, suas contribuições com a comunidade, e isso tem resultados importantes e tem contribuições importantes que podem ser dadas. Mas isso necessariamente implica em aumento de custos para a empresa, e o que a gente tem observado que são iniciativas que se sustentam pouco ao longo do tempo. As empresas, normalmente, quando têm problemas orçamentários, têm problemas de gestão, elas normalmente reduzem esses investimentos e causam problemas sérios nas comunidades pela descontinuidade desses projetos, acabam criando conflitos, porque as comunidades contam com aquele apoio das empresas, e isso acaba agravando problemas e agravando conflitos das empresas com as suas comunidades. As empresas podem e realmente devem, né, desenvolver estratégias que reduzam seus riscos, que reduzam seus custos. São fatores fundamentais para o sucesso de um negócio. Mas não necessariamente essas estratégias de redução de riscos, de redução de custos, elas trazem a longo prazo um aumento de competitividade, de fortalecimento dessas empresas serem mais efetivas no cumprimento da sua missão, no fortalecimento dos seus negócios e no desenvolvimento do seu propósito social. A gente tem buscado sempre ajudar as empresas a identificar oportunidades de inovar, de construir novos modelos de negócios que, ao mesmo tempo, tragam um aumento do seu desempenho social e ambiental e um aumento do seu desempenho financeiro. Esse tipo de estratégia ela tem maior durabilidade ao longo do tempo.
ela proporciona fazer com que a solução de problemas sociais e ambientais ganhe escala, né, e proporciona estimular a inovação, estimular o envolvimento dos empresários nesse tipo de solução. Então, quando uma empresa nos procura apresentando um risco ou um problema, a gente costuma ver esses problemas ou riscos como oportunidades e busca apresentar para as empresas uma nova visão de como que ela pode trabalhar, por exemplo, no caso de uma empresa do setor de construção, um problema como o consumo de energia. De fato, a construção civil demanda cerca de 40% da energia mundial, ou quando ela tem um problema grave, né, de emissões de efeito estufa e ela é cobrada pela redução das suas emissões, né, a construção civil emite quase que 1/3 dos gases de efeito estufa no planeta. A construção civil consome uma grande quantidade de água, né, e as empresas vêm buscando soluções tecnológicas para a redução desse consumo. Existe um consumo gigantesco de recursos naturais, além de uma enorme geração de resíduos que precisam ser corretamente gerenciados e manejados. Tudo isso pode ser visto como riscos, como problemas, como custos, mas também podem ser vistos como oportunidades, como geração de novos negócios, que vão trazer benefícios para a sociedade e vão trazer benefícios para as empresas, maior lucratividade, maior geração de empregos. Empresas especializadas na geração de resíduos, tecnologias que reduzam, e novas empresas, novos negócios que reduzam o consumo de água, o consumo de materiais, etc. Como nós vimos na sessão anterior, existem diversas opções tecnológicas que podem reduzir os impactos ambientais, mas é necessário estruturar empresas e modelos de negócio que consigam suportar essas tecnologias e consigam gerar valor a partir dessas novas tecnologias. Bom, mas existem também uma série de oportunidades onde as empresas podem gerar valor social nos seus negócios. A gente percebe a existência de uma série de questões sociais relacionadas ao setor da construção civil. Existem impactos sérios na mobilidade urbana, existem problemas grandes de moradia popular a serem resolvidas, existem situações de trabalho ilegal críticas no setor da construção, além da necessidade de fortalecer os princípios éticos e os processos de combate à corrupção no setor. Essas questões podem ser vistas como oportunidades de diferenciação de negócios. Empresas podem não só reduzir esses riscos e reduzir esses custos, mas se diferenciar como empresas que constroem soluções inovadoras para a solução dessas questões. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade. E quanto mais ousada a empresa, maior a sua capacidade de inovação na solução desses problemas, mais ela pode se destacar e se diferenciar no mercado e ser uma empresa mais competitiva. E a gente tem visto, o Roberto falou aqui no intervalo, né, que as construções certificadas, sustentabilidade, subiram de 3 em poucos anos para 1.000 construções. De fato, há uma evolução muito grande na solução de boa parte das questões de sustentabilidade no setor de construções. Especialmente, há muitas soluções importantes para os problemas ambientais. Mas como vêm sendo tratados os problemas sociais relacionados a essa cadeia? Vamos pegar um exemplo, que um dos problemas sociais mais críticos nesse setor. Aqui eu fiz um levantamento na lista suja do trabalho escravo, agora atualizada em julho de 2014. Cerca de 37% das empresas e CNPJs listados na lista suja do trabalho escravo vem do setor de agricultura e pecuária. É o setor onde tem problemas mais sérios de condições de trabalho ilegal. 37% na agricultura e 20% na pecuária. O setor da construção, empresas de construção, representam apenas 5% das listadas na lista suja de trabalho escravo. Mas se você contar com uma série de empresas, como fornecedores de madeira, de estruturas metálicas, indústrias de artefato de cimento e de concreto, que podem fazer parte da cadeia de construção, isso representa cerca de 33% da lista de empresas listadas na lista suja de trabalho escravo. Portanto, é um problema muito crítico a esse setor e precisa ser pensado uma forma de solução. O que a gente observa, e isso não é um problema só do setor de construção, como a gente viu, é um problema importante na agricultura e outros setores, e é especialmente um problema importante em todas as atividades que são trabalho intensivas.
atividades que dependem de mão de obra, numa situação onde tem um país com mão de obra muito desqualificada, com baixos níveis educacionais. As empresas enfrentam um círculo vicioso. Nós temos, na cadeia do setor da construção, como em vários outros setores, empresas pequenas com nível de competitividade muito baixo. Profissionais que buscam uma alternativa de geração de renda formando uma pequena empresa, mas com muitas limitações, com capacidade de gestão, com capacidade de acesso à tecnologia, com capacidade de acesso a capital, são empresas que não conseguem gerar resultados suficientes para oferecer boas condições de trabalho. A gente identifica casos de má-fé na relação com os trabalhadores, mas, em grande parte dos casos, a gente vê um esforço gigantesco de pequenos empresários tentando manter os seus negócios e, na maioria das vezes, sem as condições adequadas para pagar salários em dias, para pagar os impostos corretamente, para garantir todas as condições necessárias para o trabalho dos seus trabalhadores. E vem acontecendo, e esse é um processo muito positivo, é um avanço na sociedade brasileira, que aconteça um aumento nas pressões sociais. A mídia, o Ministério Público, as ONGs estão muito mais ativas na fiscalização dessas situações, mas o que isso gera, muitas vezes, é a construção de um novo padrão ético, né, no funcionamento das empresas, mas situações que acabam levando a um aumento de custos nesses pequenos negócios. Porque as empresas precisam fiscalizar, as empresas precisam criar instrumentos de auditoria, precisam criar mecanismos de controle dos riscos. Uma parte das empresas que estavam na cadeia produtiva de grandes empresas em condições precárias, muitas vezes não conseguem se adequar a essas novas normas e acabam entrando em situações ainda piores, caindo no mercado informal, caindo num mercado que não é controlado pelas pressões sociais ou pela regulação governamental. Então, a gente entra num círculo vicioso, onde a falta de competitividade dos negócios gera problemas sociais, e esses problemas sociais acabam agravando ainda mais a competitividade nos negócios. O que a gente precisa fazer de uma gestão de riscos eficientes é quebrar esse círculo vicioso. E um dos mecanismos mais importantes para quebrar esse círculo vicioso é atacar não a consequência do problema, mas atacar a causa do problema. E o problema está, sobretudo, na falta de produtividade em toda a cadeia. A falta de conhecimento, a falta de formação, a falta de acesso à tecnologia, a falta de acesso aos mais variados recursos. E focar especialmente na melhoria da gestão das pequenas e médias empresas, que são aquelas que encontram as maiores dificuldades de sobrevivência nos seus negócios e de oferecer boas condições de trabalho. Bom, e a gestão de uma cadeia de fornecedores não passa, portanto, apenas por mecanismos de controle de riscos, que muitas vezes são processos excludentes. A gestão de risco pode ser benéfica para a empresa que está preservando a sua reputação, está reduzindo os seus riscos, mas pode ser maléfica para um conjunto de pequenas empresas que não conseguem se adequar aos novos padrões de qualidade, aos novos padrões de atendimento da legislação e que acabam sendo obrigadas a permanecer num mercado menos regulado, que é o mercado informal, em condições ainda mais precárias. Por isso, é preciso fazer uma gestão de riscos mais eficiente, com base num profundo conhecimento dos mercados, num profundo conhecimento da realidade, não só do não cumprimento dos padrões dessas empresas, mas na realidade da gestão dessas empresas, na realidade dos fatores que garantem a viabilidade dessas empresas. A gente, no NIETS, tem feito um trabalho de fazer uma matriz de riscos e oportunidades de gestão nas cadeias de fornecedores para poder tornar a gestão de risco mais eficiente, mais focada naquelas empresas onde realmente é necessário fazer uma gestão de riscos mais integrada e eficiente. Mas mais importante do que isso, como o Dan falou há pouco, a necessidade de fortalecer relacionamentos, de fortalecer relações de colaboração, de fortalecer relações de transparência entre as empresas da cadeia. A integração das cadeias de fornecedores nas estratégias de inovação, nas estratégias de negócio das empresas, é o único caminho de fazer com que essas empresas possam participar de um processo de aumento de produtividade em todas as cadeias. E, para isso, é fundamental promover relacionamentos de longo prazo nas cadeias. Não adianta colocar um conjunto de pequenas empresas, de lideranças executivos de pequenas empresas, que têm um histórico de muita dificuldade
de conhecimento, de acesso à formação técnica, de acesso à formação de gestão, numa sala de aula e promover cursos de empreendedorismo e de gestão. É preciso fazer um processo muito mais integrado de apoio, de suporte a esses negócios, para que eles, de fato, possam estar integrados a essas cadeias produtivas, que possam não só reduzir os riscos das empresas, reduzir os riscos da cadeia e do setor como um todo, mas que possam participar da geração de valor nessa cadeia e nesse setor, né, que possam participar dos processos de inovação conduzidos pelas empresas que estiverem fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. Bom, acho que para iniciar esse nosso debate, eu gostaria de colocar aqui uma provocação, né, para os dois palestrantes, né, que está relacionada ao tema principal que a gente viu nas duas apresentações. Ouvi aqui várias vezes se falar em inovação, né, e na construção de um pensamento coletivo pró-sustentabilidade e nos desafios que isso representa para o setor da construção civil. Hoje a gente vê, aqui no Brasil em particular, uma situação de um grande vazio no contexto da formação de pessoal, como foi bem destacado na apresentação no painel anterior, né, que um dos principais problemas enfrentados pelo setor está relacionado ao fator humano e, basicamente, a capacitação das pessoas, né? Em que medida nós conseguimos falar de inovação, né, e colocar isso como um objetivo maior, né, ser alcançado para se ter uma melhoria efetiva no grau de sustentabilidade das atividades do setor de construção civil, se nós não encontrarmos, principalmente em relação aos usuários dessas tecnologias, um terreno fértil de percepção, de reconhecimento da utilidade e mais da própria necessidade dessas tecnologias, né? Porque vivemos um grande paradoxo, porque nas grandes cidades cada vez mais a sociedade se aliena das realidades ambientais, né? Então essa percepção parece que se torna cada vez mais difícil, né? Foi mencionada a questão tecnologia do gerenciamento de resíduos, onde se colocaria em diferentes tubulações com um sistema de pressão, e aquele resíduo desaparece, né? Então, aqui, sob um passe de mágica, nós também estaríamos achando que resolveríamos o problema dos resíduos sólidos, como nós já fazemos hoje, né, de colocar alguma coisa na lata do lixo, mas não sabemos para onde vai, né? Então, essa visão fragmentada que nós temos, né, da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, se agrava cada vez mais. Como a gente consegue resolver esse problema e superar, né, essa contradição? What's the question? I mean, I think it's fascinating that when we talk about sustainability, we have a saying in England. We talk about, we say, if your marriage is sustainable, it's probably going to end in the next couple of years. It's really bad. We're sustaining our relationship. It doesn't sound great. You know, if you talk to an athlete, you know, great athletes have a really powerful vision about where they want to get to, and they really visualize it, and then they move towards that vision. In a sense, what we're talking about is the state of the planet, and we're talking about, we know within society, actually, whether it's waste, it's water, it's energy, it's materials, it's transport systems, etc. We know what good actually looks like. We know what a good waste management system looks like. We know what it looks like from an economic point of view, I'd say from a social point of view, and from an environmental point of view. So the issue is, why don't we try to deliver it? I don't think everybody needs to understand that if I put my waste in the bin, it's going to go where it's going to go and how to follow it. What we need to do is have trust that everybody who's concerned with the management of that waste is thinking sustainably about how they're going to manage that waste.
You know, I think we need we need trust, and we need a strong sense of doing the right thing. If you want, you know, to design the right waste management system, you can. There are plenty of examples around the world of how to use waste really, really effectively. So it's not, in Britain we don't worry about whether the waste authority is taking the waste, is just throwing it in the sea, or is dealing with it in a proper way, because we have systems in place, you know, and we have trust in place. We have I don't know. There's a kind of an understanding about the way things are and where they're heading. I think. I mean, it's not perfect, but I think there's a sort of shared expectation about where we should be going. And I don't know in Brazil whether that's the case, but it's, you know, there's a sophisticated system out there. I have no idea if I answered any questions. Bom, o desenvolvimento do conhecimento, da educação, da formação de mão de obra, da formação técnica das pessoas para poderem participar das inovações tecnológicas é uma condição fundamental, é básica. O que é necessário nesse aspecto modificar é a forma de educação desses trabalhadores e dessas empresas. É necessário que o processo educativo em sala de aula, nas escolas, é fundamental, mas é também necessário mudar os comportamentos, a visão dessas pessoas. E a participação mais direta nos processos de inovação é um caminho que tem se mostrado mais efetivo. Um segundo aspecto importante, grande parte das inovações não são apenas inovações tecnológicas, são inovações de processos, de gestão, de trabalho, de produção. E eu fiz um trabalho recentemente com uma empresa de gestão de cadeia de fornecedores, numa empresa do setor de construção, e uma discussão mais aprofundada sobre as inovações possíveis nesse negócio mostrou que grande parte dos novos processos que vinham sendo desenvolvidos nessa empresa, grande parte deles surgiam de iniciativa dos próprios fornecedores, muitas vezes considerados desqualificados, mas que tinham uma experiência prática muito importante de encontrar soluções para problemas simples, mas que se acumulavam como problemas importantes para as empresas. Nós estruturamos um modelo de estímulo à inovação na cadeia de fornecedores a partir do incentivo a ideias inovadoras, a práticas inovadoras que pudessem ser compartilhadas em toda a cadeia. Um incentivo importante para esses fornecedores se sentirem valorizados na cadeia e poderem se comprometer com o desenvolvimento de toda a cadeia. Mas há um terceiro nível de inovação, que eu diria ainda mais importante, se dá no próprio modelo de negócio das empresas, como eu vinha falando aqui. A gente vem trabalhando com empresas de diferentes setores. Quando a gente trabalha com uma construtora, a gente pode pensar que essa empresa poderia tornar-se uma empresa de soluções para a moradia. Isso não significa apenas inovações em tecnologias, mas inovação na forma de entender as demandas e as necessidades dos seus consumidores. As soluções para a moradia, por exemplo, podem ser soluções que se encontram nas práticas tradicionais de moradia que necessitam ser aperfeiçoadas, ou podem ser inovações em processos de relacionamento dessas empresas com organizações da sociedade civil, organizações governamentais que encontrem soluções mais acessíveis, tecnologias mais acessíveis, de menor custo, e que possam ser úteis e importantes para as populações. A gente tem trabalhado com empresas do setor de transporte, indústria do setor automotivo, na tentativa de transformá-las em empresas de mobilidade. Ou seja, o setor onde a empresa atua não é o produto que ela desenvolve, mas é a solução que ela oferece para a população, é o propósito social que essa empresa tem. Isso significa uma mudança de visão, não apenas uma mudança de conhecimento tecnológico. E essa mudança de visão, eu percebo que ela pode ser feita com os fornecedores se houver esse processo, como o Dan falou, de colaboração entre as empresas para encontrar essas soluções. Sorry, I think the biggest problem we have with innovation in this industry is there is no real incentivization, I think, to adopt innovation. It's very interesting. There's lots of very good innovation in the construction industry, but the incentive to adopt this, I think, is just, it doesn't exist. And so you need to find ways to incentivize, and that means the investors need to find ways to incentivize change, innovation.
government needs to legislate for innovation, people need to demand innovation, and businesses need to have a good reason to innovate. You know, and at the moment, I just don't think that it's very difficult. The reason we did it on major projects in the UK is because we align incentive with innovation, but they're very rare projects. And actually, mostly in this industry, I just don't think people are innovated to deliver a low-carbon house or to deliver a house that delivers social benefit for poor people, etc. And those incentives sort of rarely exist, I think, and they very rarely exist in a very joined-up way. Creio que também o desejo, né, da sociedade de pagar por essas melhorias, né? Especificamente, lá no Reino Unido, você tem o exemplo interessante da construção da Vila Olímpica e da Cidade Olímpica, onde foram realizadas as Olimpíadas, alterando de forma bastante substancial um local que estava deteriorado, né? E, ao mesmo tempo, trazendo uma perspectiva de uso extraordinária, né, para aquele local. Agora, é necessário garantir que esses investimentos sejam feitos, que haja vontade política de todos de quererem fazer esses investimentos direcionados a esta finalidade, né? Não sei se aqui no Brasil nós estamos ainda suficientemente amadurecidos para alcançar, né, esse mesmo objetivo, né? Porque, como comentava, a questão da inovação, se ela não tivesse uma percepção da própria sociedade, do uso, da necessidade que ela tenha, talvez ela não tenha o efeito desejado no mercado, né? Então, aqui se discutia da questão dos edifícios que têm um padrão de sustentabilidade mais elevado, a questão do custo que isso representa para o consumidor no final acaba se tornando ainda um fator preponderante, em detrimento dos ganhos ambientais ou de sustentabilidade que isso possa ter, mesmo que, eventualmente, a longo prazo, isso represente uma economia maior para o proprietário ou usuário daquele imóvel, né? Bem, eu tenho aqui duas perguntas, uma direcionada para o Dan, foi feita pelo Vinícius Scaramel, da Bacuara. Ele pergunta: como você vê o uso das impressoras 3D e o fortalecimento do movimento para reduzir a cadeia de suprimentos na construção? I mean, I think we've just set up a 3D printing center in the middle of London as a social enterprise. I think there's a potential that 3D printers will be part of a new industrial revolution, the third industrial revolution, which will empower designers to send their designs into local communities and for things to be made. My worry is a bit like with 2D printers, with paper photocopying printers, etc., that the impact has been to use literally forests of wood in order to, because we just press a button and we can generate more and more copies of things and we just throw away the paper. My worry is that we will end up just producing more and more product without thinking about, you know, what goes into it. So I think it could be really fascinating 3D printing. I think it'll completely change the supply chain. I think you'll find warehouses and centers evolving in cities. In Barcelona, they already have 14 fabrication labs using 3D printing and many other technologies. I think you have one in Sao Paulo. We have a few in London, etc. So it'll definitely grow, but the impact on society is, you know, it will be very interesting to see. Agora uma pergunta para o Reginaldo. Isso foi formulado pelo Thiago Santos, da Almax. Ele pergunta: a precarização das condições de trabalho é influenciada pela falta de mão de obra qualificada ou pela lei de alta produtividade? Olha, são vários fatores, né? A precarização do trabalho, você tem certamente um fator importante, que é um setor que depende de mão de obra pouco qualificada, né? Um mercado de trabalho que é segmentado, né? Cadeias produtivas que são segmentadas, né?
as empresas enfrentam muitas vezes dificuldades de encontrar empresas para a sua cadeia de fornecedores num nível de estruturação, de formalização adequada, né? Existem fatores que estão relacionados à competitividade dessas pequenas empresas, de não gerarem recursos suficientes para que elas atendam a todas as exigências legais e as condições de trabalho necessárias. Existe um problema de falta de conhecimento dos próprios trabalhadores com relação aos seus direitos. A gente vê isso especialmente no caso dos trabalhadores migrantes, né? Em grande parte agora com o aumento da migração internacional para o Brasil. Então, são múltiplos fatores que geram esse problema da precarização das condições de trabalho, especialmente num setor que é muito pulverizado, como é um setor que depende de um grande volume de mão de obra, que tem um grande volume de pequenas empresas. Essa pulverização, né, da cadeia, ela leva a dificuldades muito grandes de você ter efetivos controles sobre essas condições de trabalho e pela situação dessas pequenas empresas. Então, é muito importante, na sua cadeia produtiva, buscar entender, né, como estão estruturadas essas empresas, como essas empresas são geridas, qual é a estrutura e quais são as características dessa mão de obra, para que você possa encontrar os fatores principais que levam a esses problemas e encontrar a forma de gestão de risco mais adequada. Isso vem ao encontro da pergunta que também foi formulada pelo Francisco Cardoso, que questiona justamente a dificuldade das pequenas empresas que tenham alcançado um certo grau de inovação, mas que encontram dificuldade de inserção em face das grandes construtoras, diante da dificuldade de se ter da competição em relação aos preços praticados no mercado, né? Então, eles não encontram um mercado que viabilize as suas atividades por conta dos preços. Agora, uma outra pergunta aqui, endereçada para o Reginaldo, isso aqui ela veio do Daniel Onuma, do CTE. Quais seriam as implicações financeiras por trás de uma má gestão dos riscos reputacionais? Daniel, né? São inúmeras, Daniel. Primeiro, o risco de perda de clientes. As empresas estão cada vez mais rigorosas na seleção dos seus fornecedores. Grandes empresas certamente selecionam construtoras em função também de características reputacionais. Eu não acredito que o preço seja um único critério de escolha, né, das empresas na formação da sua cadeia de fornecedores. Cada vez mais existem outros critérios utilizados na seleção das empresas. O acesso a capital é cada vez mais condicionado pelo cumprimento de padrões mínimos de atendimento das questões sociais, ambientais, éticas, etc. Portanto, hoje, um acesso a um financiamento bancário, um acesso ao investimento, ele depende das condições de reputação de uma empresa. Ontem, por exemplo, eu estava com o pessoal do Banco Central, que está treinando a equipe de supervisores para fiscalizar os bancos, porque há uma resolução nova dos bancos que exige que todas as instituições financeiras tenham políticas de responsabilidade de gestão de risco socioambiental. Portanto, é um tipo de comportamento que tende a se disseminar no mercado, o controle, né, dos riscos socioambientais em todas as atividades. E as empresas que não tiverem a capacidade de se adequar a esses padrões e não tiverem um padrão mínimo de relacionamentos e de reputação, elas vão ter dificuldades de acessar mercados. Então, concluindo, a potencial perda de clientes, a potencial perda de acesso a capital, dificuldades de relacionamento com o governo, aumento de exposição à mídia, aumento de exposição à crítica de organizações da sociedade civil, são todos esses riscos importantes que podem prejudicar a viabilidade de uma empresa. Muito bem. Então, chegamos ao final do painel. Agradeço a participação do Dan, do Reginaldo, a todos os participantes. Informo que as perguntas que não foram respondidas, tem algumas, infelizmente, não vai dar tempo da gente responder aqui, mas vão ser encaminhadas por e-mail
aos palestrantes que vão, então, respondê-las através do CBCS. Então, muito obrigado a todos.